E aí, turma, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, conversa sobre a família Equilibrium, as ferraduras premium do Grupo Mustad. Acho que você vai gostar muito de conhecê-las, porque quem vai apresentar é o Luiz Gustavo Tenório, o cara que ajuda a desenvolver produto, o cara que está dentro da fábrica, o cara que é a referência no desenvolvimento dos produtos, tá bom? Checa aí. Olá pessoal, tudo bem? Luiz Gustavo Tenório falando e hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto do ponto de quebra, ferraduras, e eu vou mostrar para vocês um lançamento da Mustad de ferraduras terapêuticas baseado na questão da ferradura Equilibrium, que a gente já falou aqui também no Na Ponta, que foi a primeira ferradura produzida no mundo baseada em estudos biomecânicos, de como o cavalo se movimenta, a questão da forma desse ponto de quebra na ferradura e por aí vai. E aqui nós temos a ferradura que deu origem à série. Essa aqui é a ferradura Equilibrium, tá? Original, que através dos estudos nós chegamos a isso aqui. E que pontos a gente deve observar nessa ferradura? Primeiro, observem que a pinça dela ela é mais larga, mas por favor, não confundam com uma ferradura assimétrica. Aqui não existe assimetria nenhuma, tá? Então, olha só, a gente acha, muita gente olha assim, mas ela só está rolada na pinça. Não, ela começa, um detalhe extremamente delicado, o roller desde a terceira craveira à terceira craveira. Ou seja, ela também vai ajudar a diminuir a resistência do movimento de lateralidade. Então isso é muito importante. Outro ponto importante, também é reconhecido pela pesquisa, vocês estão vendo essa ranhura aqui na face interna e que vai em contato com o chão na ferradura? Essa diminuição, essa tirada de área mostra o quê? Vocês estão vendo como a ferradura é larga? Larga não, a área é total, completa na região dos talões? E olha como é aqui no ramo. O que toca ao solo é uma parte menor. Então, essa resposta, quando o animal joga a carga em cima, vai dar uma força de torque maior e menos trauma para as estruturas desse casco e estruturas internas. Então, o animal vai ter um trauma menor na sua muralha, uma saída, uma diminuição de resistência, um ponto de rolamento infinitamente mais facilitado e uma região de talões com uma superfície de apoio onde você vai gerar estabilidade e apoio para esse casco. E outro ponto esse tipo de modificação na ferradura também é um elemento de tração, dando a essa ferradura maior estabilidade em diversos terrenos, principalmente nos terrenos deformáveis, areia, grama, barro e por aí vai. E outro ponto muito importante é que essas ferraduras já vêm com um alívio de sola. Então isso já diminui o tempo do ferrador de trabalhar e você tem um material de altíssima qualidade, tá? Então fica muito fácil. E é uma ferradura que a liga de alumínio utilizada, você pode levar ela para o fogo sem problema nenhum, sem perder a característica dela. Tá? Então você pode levar o fogo quantas vezes forem necessárias, com todos os cuidados do alumínio, mas você não vai perder a qualidade nem a característica desse material. E aí nós temos, foi produzido ela em alumínio e em ferro, que tem rigorosamente todas as características do alumínio. Naturalmente a diferença é o material, o aço, certo? Mas mecanicamente idêntica. E a primeira evolução dessa família Equilibrium, dessa tecnologia da pinça Equilibrium, foi a ferradura Concorde EQ, que é uma ferradura pensada para o cavalo de corrida. Vocês podem ver que o formato dela é um pouco diferente e também a opção, a quantidade de furos de cravo. E a parte de baixo dessa ferradura, você tem a pinça com a mesma característica e, obviamente, respeitado a proporcionalidade do tamanho dessa ferradura, mas o talão ele é um pouco diferente. Esse formato de talão
é um talão específico para cavalos de corrida. Então, é uma ferradura pensada para atividade de Jockey Club, tá? Que você pode trabalhar tanto para cavalos puro sangue inglês, quarto de milha de corrida. É uma ferradura que eu, pessoalmente, tenho utilizado muito no cavalo de sela brasileiro, no cavalo manga larga machador. Tá? É uma ferradura que, pelo tamanho ser mais parecido com o tamanho do cavalo marchador, fica mais fácil de você moldar e ela é bem proporcional para esses cascos, enfim. E tem a mesma característica mecânica da ferradura equilíbrio, porque ela também tem uma pinça equilíbrio e todos os outros elementos pensados e descobertos através das pesquisas científicas, ok? E agora, gente, vem o lançamento para 2022 das ferraduras terapêuticas da linha Equilíbrio. São 4 modelos, tá? E elas foram extremamente bem pensadas, não só na questão do ponto de quebra, mas também num detalhe muito importante, que é exatamente a região do talão dessa ferradura. Ele é levemente rolado. E o que isso significa para o movimento do animal? A aterrissagem é um ponto também bastante crítico. Quando você tem uma ferradura mais larga, quadrada na parte dos talões, em algumas situações isso gera um trauma na região posterior do casco e dessa maneira podendo gerar dor. E quando você tem esse cuidado com a ferradura, ou seja, esse roller nos talões, você tem um movimento de aterrissagem mais sutil, mais suave. Dessa maneira, a transição entre aterrissagem e saída, ela é feita de maneira contínua, sem interrupções, sem um trauma maior. Tá? Então isso é bastante interessante nesse produto e observem que ele possui todas as características da ferradura equilíbrio. Eu tenho essa ranhura na parte de baixo, né? Ou seja, diminuindo a superfície de contato nesse ponto, uma pinça larga, né? Com uma condição de transição de movimento muito boa, um alívio de sola muito bem determinado. Uma crítica que a gente vai fazer, e não tem como, infelizmente, quando você fala de ferraduras em processo de usinagem, é o furo dos cravos. Ah, mas é redondo e o cravo é retangular? Sim, nem tudo é perfeito. Então você precisa usar um cravo de qualidade, um cravo que se adapte muito bem aqui, que encaixe para que você diminua a questão da movimentação que, inevitavelmente, os cravos vão ter pelo fato do processo de fabricação, mas isso não desmerece a qualidade técnica do produto, tá? Então, como eu falei para vocês, esse aqui é o modelo Egg Bar, né, o ferradura oval da pinça equilíbrio. Nós temos a ferradura em barra reta, tá? Vocês observem a diferença entre uma e outra, né, na região posterior, ou seja, na região dos talões, o formato, né, da oval dando uma área de apoio maior, e aqui ela em barra reta, ficando um pouco mais, entre aspas, escondida nesse casco, dificultando um pouco do animal arrancar essa ferradura, enfim, e provocar qualquer outra sorte de acidente. As demais características são rigorosamente as mesmas, tá? E aí nós vamos ter a ferradura em coração equilíbrio, uma ferradura sensacional, uma mecânica maravilhosa, uma resposta muito interessante. E aqui vai uma dica para você. Como o formato é um formato mais para o casco europeu, mais largo, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para formar para o casco brasileiro. E como é alumínio, a forma fica um pouco mais difícil, mas uma dica eu posso passar para vocês que não vai atrapalhar em nada a mecânica dela. Você pode vir com um disco de corte e abrir um corte maior aqui no frog plate, na área de apoio de ranilha. Por quê? Você fazendo isso, você consegue diminuir a largura da ferradura sem prejudicar rigorosamente nada, certo? Então você já tem esse espaço aqui, você pode aumentar essa ranhura, obviamente não chegando no ápice, para não ter a perda da qualidade do funcionamento disso, e dessa maneira você tem uma facilidade para formar a ferradura
para o casco do cavalo que você precisa, tá? E como última ferradura terapêutica equilíbrio, a gente tem a ferradura de performance ou ferradura de rolamento total. Por que o rolamento total? Ela tem todo o cuidado de roller desde a ponta do talão, passando por todo o lado da ferradura até o outro talão. Ou seja, uma ferradura realmente pensada é no máximo de performance para esse animal. Ou, muitas das vezes, eu não quero uma performance, mas eu estou tratando de um animal que veio de uma tendinopatia, de uma desmopatia, e ele está na fase de retorno da atividade física. Então, quanto menos resistência ele tiver na troca de direção, melhor é. E aí eu digo a vocês, isso aqui é uma ferradura que já está pronta. É você literalmente colocá-la no fogo, formar para o cavalo e pregar. Porque ela tem todos os elementos que a gente vai perder algum tempo, seja na marreta, seja no esmeril, da forma que for, para confeccionar. Então, é um produto muito interessante, com uma aplicabilidade muito bacana, tá? E que já está disponível aí no mercado brasileiro, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.